Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conexão Fashion, o podcast da indústria do vestuário aqui do estado de Goiás. E hoje nós temos um tema super interessante para vocês, que é o algodão brasileiro da lavoura à passarela com sustentabilidade e propósito. E para me acompanhar nesse bate-papo enriquecedor, eu estou aqui com o presidente do Sinvest, José Divino Arruda. Tudo bem, presidente? Bom dia, tudo bem, Sabrina? Tudo bem. Olha, presidente, hoje nós vamos falar do algodão, que é a produção nacional, sob moda com propósito, e a campanha do Sou de Algodão, que vem revolucionando aí o jeito de vestir e consumir o algodão no Brasil. Sim, e recebendo essa celebridade aqui, que é a Silmara, que vem falar com propriedade do algodão para nós. Obrigado, Silmara, pela presença. Isso, mas antes de apresentá-la, vamos rodar a vinheta. A nossa convidada de hoje é uma das vozes mais atuantes quando o assunto é moda consciente, rastreabilidade e valorização do algodão brasileiro. Ela é Silmara Ferrarese, bacharel em letras pela UNB, como MBA em Liderança, Inovação e Gestão 3.0. Atualmente cursa ISG e Reputação da Estratégia da Implantação pela PUC do Rio Grande do Sul. Silmara atua como diretora de Relações Institucionais da Abrapa, é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, e desde 2016 está à frente da gestão do movimento Sou de Algodão, que conecta o campo à moda e ao consumidor final com propósito e responsabilidade. Ela também lidera o pilar de rastreabilidade da entidade, sendo responsável pelas regras negociais do sistema Abrapa de identificação, que garante a origem do algodão brasileiro desde a lavoura até a peça final. Uma trajetória que une comunicação, estratégia, sustentabilidade e, é claro, muita paixão pelo algodão. Tudo bem, Silmara? Tudo bem, Sabrina. Quero agradecer pelo convite. Fiquei muito honrada de poder vir conversar com vocês, inclusive por meio da AGOPA, que é a Associação Goiana dos Produtores de Algodão. É um prazer poder falar de algodão brasileiro com o público de vocês e com o Sinvest. A satisfação é toda nossa e o nosso bate-papo aqui hoje promete muito, hein, presidente? Sim, uma satisfação estar falando sobre o algodão, né? A Silmara, como me disse ali, a Abrapa é o guarda-chuva da AGOPA e dos associados de todos os produtores de algodão, né, Silmara? É isso. Então o bate-papo vai ser muito bom. Estamos dispostos a conhecer muita coisa através de você, Silmara. Vai ser um prazer. E assim, para começar aí, para a gente saber um pouco, eu queria saber os números da safra atual do algodão e qual a posição do Brasil no cenário mundial. Vimos que hoje nós somos um grande produtor, né? Nós estamos na safra 24-25, agora em período de colheita e beneficiamento. É uma safra maior do que a safra passada, a gente está falando de 2,14 milhões de hectares. Só que quando a gente fala em 2,14 milhões de hectares, parece muita coisa, mas isso corresponde a 0,2% do território brasileiro. Então, é uma área que parece muito considerável, mas ocupa muito pouco do nosso território nacional. A gente está falando de uma produção estimada em 3,96 milhões de toneladas. E para ter uma dimensão, a indústria nacional ela consome em torno de 700 mil. Então, desde a última temporada, o período que a gente chama de 23-24, o Brasil alcançou o posto de maior exportador de algodão do mundo pela primeira vez e a gente deve repetir esse feito agora na temporada 24-25 também. Então, nas últimas décadas, a Abrapa é uma entidade com 26 anos de fundação e ela se dedicou nessas últimas décadas a estruturar o setor. O Brasil passou por uma grande virada na produção de algodão. Nós tivemos até a década de 80 a produção que era mais concentrada no Nordeste, Sudeste. Vem a entrada do bicudo do algodoeiro, uma grande praga, praticamente dizima a produção nesses estados. O algodão migra para o Cerrado e aí vem investimento em pesquisa, com a participação da Embrapa e outros institutos, outras entidades. E de lá para cá, após a década de 90, o Brasil começa a se reestruturar como produtor de algodão em outros patamares. Então, entre os maiores importadores no período, a gente acaba passando a abastecer a indústria nacional já em 2001.
E hoje nós somos o maior exportador e o terceiro maior produtor de algodão do mundo. E tem um ponto que eu gosto muito de destacar, Sabrina, porque sendo o maior exportador e o terceiro maior produtor, tem um ponto nesse ranking que é muito importante para nós. Nós somos o maior produtor de algodão responsável, produzido com certificação socioambiental. Nós temos uma parceria em licenciamento com a Better Cotton, é uma entidade internacional, e praticamente mais de 30% de todo o algodão que a Better Cotton licencia no mundo vem de fazendas brasileiras. Isso é um orgulho muito grande para a associação e para o setor. Isso é muito importante. Muito bem, importante. E Silmara, pela primeira vez essa safra recorde que houve de 2023 para 2024, né? A exportação. Nós passamos os Estados Unidos em produção e somos o maior exportador do mundo hoje. Olha que importante que é, Sabrina. Muito importante. E eu até vi que ocupa apenas 0,2%, né? Movimenta bilhões. Mas eu queria saber um pouco aqui do estado também. No setor tem a economia, no estado de Goiás, essa economia, desse valor. Você tem alguns dados? Bom, quem fala pelo estado propriamente é a AGOPA, mas Goiás é um estado extremamente significativo na produção de algodão, já ocupou lugares mais altos no ranking, mas a gente tem hoje Mato Grosso como primeiro grande produtor, quase 70% da produção, seguido da Bahia, seguido de Minas Gerais, e depois a gente vem com Mato Grosso do Sul, Goiás e outros estados. Hoje a Abrapa é composta por 11 associações estaduais, mas o algodão é extremamente significativo para a economia de Goiás. O algodão está organizado de maneira regional aqui no estado, e o trabalho que a AGOPA faz em Goiás é um trabalho extremamente significativo, porque a gente tem índices de certificação nas fazendas que é alto, a gente está acima de 80% das fazendas certificadas, um índice de certificação grande das unidades de beneficiamento e um índice alto também na participação no Programa de Qualidade do Algodão Brasileiro, que a gente desenvolve em parceria com o Ministério da Agricultura. Então, Goiás é um estado extremamente empreendedor, com produtores que são profissionalizados, que se dedicam, que estão sempre à frente, buscando inovação, participando dos programas e dos eixos que a Abrapa desenvolve. Muito bom, presidente. Ou seja, nós estamos ainda em quarto, quinto lugar, né, Silmara? Exato, por aí. Mas caminhando direito, conforme, né? Sim. Vamos aumentar mais esses números responsáveis. E eu até queria saber um pouco mais da certificação, né? Que é importante a gente falar. A Abrapa ela tem um trabalho que foi estruturado nessas últimas décadas, organizado em 4 pilares de atuação. Os 4 eixos que a gente considera que são os eixos fundamentais para o algodão brasileiro. Nosso primeiro pilar a ser estruturado foi rastreabilidade. A Abrapa foi criada em 99, já no ano de 2004 a gente lançava o programa de rastreabilidade do algodão brasileiro, porque a gente já tinha excedente, precisava exportar, e o nosso grande concorrente sempre foi os Estados Unidos, que era muito estruturado, mesmo há 40 anos atrás, já tinha um processo de rastreabilidade muito estruturado. Depois disso, os nossos olhares se voltam para o pilar de sustentabilidade. Então, a gente começa um trabalho ainda no Mato Grosso, em 2005, para certificação de fazendas, e esse trabalho ele amadurece e é levado para todos os estados associados à Abrapa a partir de 2012. Nós demos a ele o nome Algodão Brasileiro Responsável. É a certificação da fazenda, da unidade produtiva. Com critérios, padrões, nós temos mais de 170 itens que são avaliados no checklist nessas fazendas, safra a safra. Toda safra os auditores entram nas fazendas e a certificação é uma certificação que ela é concedida por certificadoras de terceira parte, de maneira independente. A Abrapa evolui depois e nota que não basta a gente certificar as unidades produtivas apenas, mas o algodão já tem o primeiro processo de beneficiamento que muitas vezes ele acontece dentro da fazenda também. A unidade de beneficiamento, o primeiro processamento, que é a separação da pluma do caroço, para entregar o fardo para a indústria têxtil, para o nosso primeiro cliente, para o B2B. E aí a gente estende a certificação para as unidades de beneficiamento. A gente chamou esse programa de ABR-UBA e a gente lançou esse programa em 2020. Então, ele é um programa um pouco mais recente. Depois, quando o Brasil, na última temporada, e já com este olhar,
ele alcança o primeiro lugar como exportador, nossos olhos se voltam para a sustentabilidade envolvendo também os terminais retroportuários. Quem é o primeiro exportador do mundo, obviamente, passa a ter uma movimentação grande em terminais retroportuários. Armazenagem, como é o trabalho nesses terminais, qual a condição desses fardos, a aparência, como ele chega para o nosso cliente final. E aí, em 2023, a gente lançou o programa para a certificação de terminais retroportuários para exportação desses fardos de algodão brasileiros. Então, a Abrapa ela tem um processo de evolução e de engajamento com sustentabilidade. E esse processo de evolução sempre, e eu falo evolução porque é realmente olhar para o futuro e de constante melhoria. Né? A gente nunca está pronto o suficiente. A gente tem sempre questões novas, novos requisitos que vão surgindo e a gente vai se adaptando para poder responder a essas exigências do mercado. Porque tem muito a ver com isso, com o que o cliente está pedindo para você. Silmara, e a tecnologia está muito avançada, inclusive no agronegócio, né? E essa rastreabilidade da fibra, que você comentou aí, mas hoje a tecnologia tem ajudado bastante nas pesquisas. Eu conheci aqui o laboratório da Agopa, excelente, faz toda a triagem ali do produto, a qualidade, né? Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte: de alguns anos para cá, a tecnologia ajudou bastante, né? Ajudou muito, né? O campo está extremamente tecnificado. O agro brasileiro é prova disso, né? É um setor eficiente, é um setor pujante no Brasil e para o produtor de algodão e para o setor da cotonicultura no Brasil, a tecnologia ela é fundamental. Né? Nós temos tecnologia embarcadas nas máquinas, nós temos no processo de beneficiamento e a tecnologia ela trouxe eficiência no campo. Né? A aplicação de defensivos, né? O produtor passa a ser mais eficiente, inclusive com agricultura de precisão. E quando a gente fala da rastreabilidade, eu falei do sistema Abrapa ter sido implantado em 2004. Mas hoje, todo esse processo de evolução que a gente está falando de mais de 20 anos de trabalho, quando nós começamos em 2004, tudo que a gente conseguia entregar de rastreável para o nosso cliente, seja para a fiação no Brasil ou para a indústria têxtil no mercado externo, era qual unidade de beneficiamento que beneficiou o algodão. Né? Qual era o nome, onde ela ficava. E hoje, no nosso processo de rastreabilidade fardo a fardo, a gente é capaz de entregar todas as certificações que aquele fardo tem, qual é a fazenda onde aquele fardo foi produzido, quem é o produtor, georreferenciamento dessa fazenda, da unidade de beneficiamento. A gente entrega qual laboratório que fez a análise de qualidade, a análise de HVI, todas as características intrínsecas e extrínsecas que são importantes para o mercado. Isso vem tudo discriminado na leitura do QR Code ou do código de barras que está na etiqueta que é pregada no fardo. Como tudo registrado. BF, na palma da mão do cliente. Silmara, existe qualidade de região para região? Existe a diferença de região para região e em características. Então, tem regiões com solo que é um pouco mais arenoso, como o solo da Bahia. Clima interfere muito na qualidade. A gente tem variação de qualidade, inclusive de safra para safra. Entendi. Então, altitude interfere, se tem mais frio, se você tem uma incidência maior de sol durante determinado período. É a natureza em si, né? E isso interfere sim. Perfeito. E eu queria saber sobre o projeto Sou de Algodão, né? Que ele virou somente um movimento nacional. Eu queria saber a origem dessa iniciativa. Nos conta um pouquinho. Eu falei dos 4 pilares, a gente conversou sobre sustentabilidade, falamos um pouquinho de rastreabilidade. Sou de Algodão é um movimento que vem no nosso pilar de promoção. Então, a Abrapa tinha estruturado o pilar de rastreabilidade, de sustentabilidade e de qualidade, dando todo o suporte aos laboratórios que ficam nos estados, monitorando esses laboratórios. Quando a gente já tinha essa estrutura, a gente achou que era por bem conversar com o nosso consumidor final, que esse era o momento mais adequado para isso, que a gente já tinha uma certa maturidade para falar com o consumidor final. Nós fizemos um grande estudo, nós passamos 1 ano e meio levantando números, fazendo entrevistas quanti e qualitativa
com consumidores para entender a percepção do consumidor brasileiro em relação à fibra que nós produzíamos nas fazendas. E em 2016, a gente achou que a gente estava pronto para lançar o movimento Sou de Algodão. E o que compreende o movimento Sou de Algodão? Nosso objetivo é falar com o consumidor final, falar sobre o valor agregado que a gente tem na fibra produzida no Brasil e, mais do que isso, é um trabalho coletivo, é unir a cadeia têxtil, né? É conversar com a cadeia têxtil, é ver de que maneira que nós podemos trabalhar junto em prol de uma moda mais responsável. Nós estamos na base da cadeia têxtil no Brasil e nós estamos falando de uma indústria têxtil que é extremamente relevante. Estamos entre as 7 maiores do mundo, nós temos praticamente 1,34 milhões de empregos de forma direta, 8 milhões de empregos de forma indireta, entre diretos e indiretos, chegando a quase 10 milhões de postos, 60% da mão de obra é feminina, e o algodão no Brasil, ele participa, ele fica ali entre 40%, a depender da temporada, 40 e poucos por cento do que a indústria brasileira consome para tudo o que ela fia para o mercado. Então, a gente está falando de praticamente 700 mil toneladas. Se nós formos colocar em termos de consumo por país, enquanto cliente do algodão brasileiro, o Brasil, enquanto país, enquanto indústria, só perde para o consumo da China. Sim. China é o nosso maior cliente na última temporada, e em segundo lugar, a indústria nacional. Então, os nossos olhares se voltam para o consumidor brasileiro, para a indústria têxtil nacional, porque há uma relevância muito grande dessa cadeia para o país, inclusive. E nós estamos na base, a gente tem consciência, a gente quer contribuir para uma moda mais responsável. Muito Sim. importante. E hoje, Sabrina, você vê, então o mundo veste o algodão que é produzido no Brasil. Isso, que incrível, hein, presidente? Incrível, E impressionante. dentro do movimento tem essa vitrine, né, Sou de Algodão. Como funciona? É uma forma de valorizar essas marcas dentro... Nós criamos vários eixos de como a gente se relaciona com todos esses stakeholders que estão na cadeia. Então, o nosso primeiro eixo é como que a gente se relaciona com as nossas marcas parceiras. E a gente chama de marcas parceiras. Então, a gente convida desde as fiações até o varejo para se juntarem a nós no Sou de Algodão nesse propósito de divulgar o algodão, de falar sobre os produtos. Então, a gente tem um espaço no nosso portal em que a gente tem a vitrine, a gente expõe essas marcas e a gente se orgulha muito, Sabrina, porque hoje nós já somos mais de 1.800 marcas parceiras no movimento. São marcas brasileiras que produzem peças em algodão, que podem etiquetar suas peças, identificando que essas peças fazem parte do movimento. E desde que a gente começou, nós já distribuímos mais de 110 milhões de tags para essas parceiras utilizarem em peças que estão chegando às mãos das pessoas. Então, esse é o nosso primeiro eixo. Só no estado de Goiás, nós temos 55 marcas parceiras. Olha que legal. Dessas 55 marcas, 51 são de pequeno porte, 4 de médio porte e reflete muito da cadeia têxtil brasileira. A grande maioria dos empreendedores no setor têxtil são empreendedores de pequeno porte. Então, esse é o primeiro eixo. Nós temos um segundo eixo que é o relacionamento com as novas gerações. E aí são universidades de moda e áreas afins. Então, com as universidades, nós temos uma parceria estruturada de troca de conhecimento, de palestras, de visitas em fazendas, no laboratório, a gente chama de experiência Sou de Algodão, para que esse universitário ele realmente possa conhecer aquela matéria-prima com a qual ele vai trabalhar. E aí a gente tem o desafio que a gente desenvolve, acabamos de lançar a 4ª edição, nós já tivemos mais de 1.000 inscritos no desafio Sou de Algodão, mais de 300 universidades participando e o último vencedor do desafio, Nosso o Goiás. Lucas, é de Goiás, a professora orientadora Sueli Calafaliori, fizeram um trabalho incrível. Eu estava presente. E era a terceira vez que ele Maravilhoso. participava, então a gente vê alguém que acredita, que tem resiliência. A gente gosta muito desse trabalho que a gente desenvolve. E o importante de você lembrar do Lucas é que não é só o projeto em si. O Lucas, eu estava na passarela lá em São Paulo, vi o trabalho dele magnífico, abriu um leque de possibilidades dentro da carreira dele. Eu acho que existe o Lucas antes do desafio e o Lucas depois.
Fiquei muito feliz que ele também agora está na passarela oficial, né, como marca. Na Casa de Na Criadores. Casa de Criadores, então no line-up oficial. Então, vocês abriram uma porta, assim, para uma pessoa, para um estudante, que hoje ele conquistou muita coisa. Isso é muito importante, né? Não, e o exemplo do movimento. Lucas, ele segue o mesmo exemplo do Guilherme Dutra, Sim. que ganhou o terceiro desafio, Matheus Cardoso, Rodrigo Evangelista, o Dário Mitman, acaba de vestir Shakira, e são todos meninos que vieram Que vieram. do desafio Sou de Algodão. Por isso que é tão recompensador. Trabalhar com as novas gerações, abrir as portas, novas possibilidades para revelar novos talentos. Esse é um dos papéis do movimento e desse trabalho em conjunto, desse trabalho coletivo. E esses estudantes já saem desse projeto também com essa conscientização, né? De estar com algodão, de trabalhar com algodão brasileiro, de valorizar a nossa moda brasileira, né? Muitos deles já estão produzindo aí e continuam como marca no vitrine, né? E de saber em que condições o algodão é produzido no Brasil, Sim. né? Que nós temos essa preocupação com sustentabilidade, com rastreabilidade, tanto que um dos nossos eixos no Sou de Algodão, e foi um desafio enorme para nós começamos em 2016 e a partir de 2019 a gente buscou o desafio de rastrear a cadeia de ponta a ponta. E por que eu falo que é um desafio enorme? É uma cadeia muito longa, né, Sim. presidente? A gente está falando de uma cadeia de transformação que é longa. E aí a pergunta era, como que a gente rastreia? Nós temos os dados do algodão produzido na fazenda, a gente sabe desse processo, mas a partir do momento que ele chega na fiação, como que nós vamos mapear esse algodão até ele virar uma peça na prateleira e disponível para o consumidor comprar? Foi aí que a gente começou a investir na estruturação de uma plataforma em blockchain e nós convidamos parceiras do movimento Sou de Algodão para esse desafio. As duas primeiras marcas que toparam foram a Reserva e a Renner. Começamos o trabalho em 2019 e a primeira coleção rastreada de camisetas rastreadas veio com a Reserva em 2021. Então, vocês veem aí o tempo de maturação e de preparação. Logo em 22 vem a primeira coleção em denim da Renner. Hoje a gente já tem C&A trabalhando conosco no piloto, Calvin Klein, Almagrino, que é uma marca que fica no Mato Grosso, a Veste com a Dudalina, acaba de lançar camisas femininas com a Dudalina. A Duller fez a primeira coleção de toalhas de banho rastreadas e hoje a gente já passa, né, o nosso último levantamento, a gente já passa de mais de 460 mil peças rastreadas. A gente encerra o piloto agora em dezembro de 25 e em 2026 o nosso objetivo é que esta possibilidade de rastreamento de ponta a ponta e esse valor agregado esteja disponível para qualquer marca brasileira que queira topar o desafio. Porque o presidente vai concordar comigo que é um desafio compartilhar os seus dados, monitorar a sua cadeia, saber de onde veio o algodão, saber de onde veio o fio, saber de onde veio o tecido, controlar que ali não tem mistura, e isso é refletido no QR Code, na etiqueta da peça que o consumidor compra. Quando você falou da Renner, eu notei que dentro da Renner hoje, porque assim, dentro da marca tem as marcas, as submarcas lá dentro. Hoje tem uma marca específica, presidente, que já vem sobre essa moda responsável, já explica na etiqueta como esse algodão é reaproveitamento ou é o algodão sustentável. Então, assim, uma Renner, né, que é uma das maiores. A maior varejista. A maior varejista hoje, né, e sim. E o tanto que é importante, o Sou de Algodão, Sim. que deixou essa referência, né, está fazendo essa evolução para todas essas marcas participarem. É muito interessante, eu estou aqui de boca aberta, eu não sabia de tanta informação boa no meio das marcas, né, que estão agregando ao projeto. Isso é muito bom. E a gente abriu outras frentes, presidente. A comunicação em si. A Abrapa é uma associação de produtores. Sim. Então, para nós, era natural a comunicação com o meio agro. E quando a gente lança Sou de Algodão, a gente tem que se apresentar para o mundo da moda e abrir o horizonte e passar a comunicar com meios diferentes e de uma forma diferente.
Então, a partir do momento que o Sou de Algodão é criado dentro da Abrapa, a gente sai da comunicação que fica só o dentro da porteira, o dentro da cadeia produtiva, para falar com a cadeia têxtil e para falar com esse mundo da moda. Então, o lançamento do movimento a gente não escolheu à toa. Foi na São Paulo Fashion Week. É a 5ª maior semana de moda do mundo. A 5ª maior semana de moda do mundo, ela acontece no Brasil. As marcas brasileiras, elas são marcas que têm traço de brasilidade muito forte, traços de responsabilidade. A gente tem muitas marcas engajadas com esse propósito. E a gente nasce em 2016, mas a gente passa a existir na Semana de Moda como marca, com desfiles coletivos. Nossos desfiles são assinados sempre por vários estilistas e com várias das nossas marcas parceiras participando com tecidos a partir de 2022. Então, é quando a gente realmente se firma como um movimento reconhecido num trabalho de anos. Sou de Algodão vai completar uma década em 2026. Uma outra frente que a gente faz é levar formadores de opinião para conhecer uma fazenda certificada. Sim. Como é a colheita, como é o beneficiamento. Nós começamos esse trabalho em 2018, paramos durante a pandemia, obviamente, mas só agora, em 2025, nós levamos quase 200 formadores de opinião em 5 dias. Desde influencers, fizemos aqui na Fazenda Pamplona da SLC Agrícola, sim, ali em Cristalina. Luciana, Cristalina, exatamente. E aí eles têm a possibilidade de conhecer uma fazenda, como é uma fazenda certificada, a dimensão, como é o manejo do algodão, quanto tempo o produtor passa cuidando daquela cultura até que aquilo vire roupa e chegue nas mãos do consumidor final. Então, falar sobre esse compromisso, falar sobre produção, falar sobre o compromisso no uso de água na indústria têxtil, falar sobre o compromisso com rastreabilidade, falar do compromisso de durabilidade, de responsabilidade socioambiental, porque a responsabilidade ela não está só no início da cadeia. O consumidor também tem contribuição. Quando a peça chega nas minhas mãos, ela continua. A durabilidade dessa peça, algodão é hipoalergênico, algodão é biodegradável, então é sobre isso que a gente tem falado com o consumidor. Levar essas informações é uma fibra natural. Para vocês terem noção de tudo que se fia no mundo, algodão hoje está em torno de 21% a 22% de participação, enquanto os sintéticos, nós estamos falando de praticamente 69%. Sim. Então, é uma disparidade muito grande. E por que ela acontece? Justamente porque as fibras sintéticas, elas são mais baratas. E nós perdemos muito espaço no mercado para as fibras sintéticas nas últimas décadas. Sim. No mundo como um todo, ainda mais. No Brasil, a gente ainda conseguiu ali manter 40%, um pouco mais da participação no mercado. Mas no mundo, 22%. E falando de uma fibra natural que tem uma série de atributos. Sim, nada se compara ao algodão, né, Silvana? Presidente, você gostaria de fazer mais alguma pergunta? Olha, eu quero agradecer, chegou no final aí, né? Não, porque assim, eu queria ver, antes, não chegou Fica à no vontade. final não, presidente. Pode. Vamos conversar mais um pouquinho, que eu queria saber, então, o que a gente tem de inovação. A gente falou da cadeia, falou do nosso projeto, mas o que vem de tecnologia agora, assim, para a produção e da indústria no geral do algodão? Não, eu acho que em termos, falando de cadeia produtiva, né, o campo, as inovações não param no campo. Então, os bioinsumos, a agricultura de precisão, toda a pesquisa que acontece no agro brasileiro. O Brasil é um dos países que mais usa bioinsumos nos últimos anos, que tem crescido muito nessa área. Nós somos o país que é campeão em plantio direto. Então, assim, a inovação em termos de buscar sustentabilidade, e quando a gente fala de sustentabilidade, não é só o pilar ambiental, econômico também. E quando a gente fala em termos de cadeia têxtil, o que eu noto muito e a grande tendência que a gente tem é justamente a rastreabilidade, né? Como eu caso rastreabilidade com atributos que são socioambientais.
Então, como eu levo para o meu consumidor a rastreabilidade de saber de onde aquele algodão veio, como ele foi produzido, que certificações ele tem, mas que certificações os outros elos da cadeia também têm, em que circunstâncias, o que essas certificações significam, e a gente tem tendências que surgem aí, como pegada de carbono, pegada hídrica, e eu acho que é muito pontual a gente olhar para o mercado, e principalmente quando a gente está falando do mercado de vestuário, a gente está falando de um consumidor das próximas gerações, e aí eu estou falando de geração Z, estou falando de geração alfa, que são gerações que têm uma preocupação maior com de onde essa peça veio, como ela foi feita, por que mãos ela passou, o valor dessa peça, será que realmente corresponde ao trabalho, né, das pessoas envolvidas na construção dessa peça que eu estou usando? Será que eu realmente preciso dessa peça? Para onde essa peça vai? Quando ela vai ser descartada? Qual a circularidade? E tem um estudo do Instituto Locomotiva no Brasil que me chama muito a atenção, ele é de 2021, logo depois da pandemia, e a pergunta para os consumidores brasileiros era em relação à sustentabilidade. E aí eles vão fazendo perguntas a respeito do compromisso com sustentabilidade e chega-se à pergunta se o consumidor pagaria mais por um produto sustentável. Só 15% dos entrevistados disseram que pagariam mais. Mas na pergunta seguinte, a pergunta era: você deixaria de comprar um produto cuja marca que o produziu tenha algum envolvimento com uma causa que não seja ética? 66% das pessoas disseram que sim. Ó, que bacana. Então, esse é um ponto que abre muito o olhar da gente. A questão é o quanto eu me engajo e o quanto eu estou correspondendo aos anseios e aos propósitos desse consumidor do futuro. Entendi. Porque a questão de compra, ela passa muito por poder aquisitivo e nós estamos falando no Brasil, principalmente, de um país que tem muitas diferenças sociais, muitas, mas isso não significa que o consumidor não esteja atento. E isso não significa que a gente não tenha que fazer o nosso papel de trazer informação. A questão talvez não seja o quanto eu vou vender mais porque eu sou mais sustentável ou estou comprometido, mas o quanto é que eu vou ter de preferência desse consumidor final. Isso. E é esse o ponto. Eu ia até perguntar agora como que as empresas do vestuário aqui em Goiás poderiam participar, mas eu acho que você já respondeu no início, né? Procurar fazer o cadastro. Faz um cadastro? Exatamente. Então, as marcas elas podem fazer o cadastro através do portal Sou de Algodão ou nos chamar no WhatsApp, que também tem o contato disponível. Para uma marca ser parceira do movimento, não há nenhuma questão financeira envolvida. As nossas trocas são de imagem, de colaboração, de postagem, de divulgação. A gente traz a marca para o nosso portal, para a nossa galeria. Tem uma série de outras contrapartidas. E a gente quer convidar as marcas de Goiás, hoje são 55, né, presidente? A gente quer crescer, exatamente. Convidar as marcas a participarem do movimento. A gente tem marcas aqui como a Montpetit, marcas autorais como a TA, Jacobina, a Cooperativa Bordana está no movimento conosco e a gente tem muito orgulho de ter todas elas conosco. E o que a gente quer é cada vez mais marcas no movimento Sou de Algodão. E quando a gente abrir o Sou ABR para o mercado, no ano que vem, que a gente tenha marcas aqui de Goiás rastreando o algodão de ponta a ponta. A gente já tem produtores daqui de Goiás que estão no programa com rastreabilidade. A Dudalina tem algodão na última coleção de produtores aqui de Goiás, como a família, o Grupo Shimohira, e que ficam super orgulhosos, porque na rastreabilidade, ao ler o QR Code, o consumidor pode ver a foto da família, uma descrição da história da família, ver onde a fazenda fica, pelo Google Maps. Então, assim, é realmente transparência. Sim. É entregar Fica aí a dica, né, para os nossos associados, os produtores de Goiás, que entrem no site do Sou de Algodão e venham participar, né? Com certeza. Com essas grandes marcas que já está nesse belo trabalho que a Abrapa desenvolveu. É isso aí, presidente. Agora sim, Silmara, a gente está chegando ao nosso fim, nosso episódio,
Mas eu queria, assim, terminar. Nós terminamos assim sempre com uma mensagem do nosso participante e a do nosso presidente sobre o tema, um conselho ou uma mensagem que vocês queiram passar para quem estava nos assistindo. Então, eu vou deixar você primeiro, você fala ali para a câmera, deixa seu recado, sua mensagem. Eu acho que a mensagem que eu vou escolher é uma frase que é do Rony Meisler, fundador da Reserva, que para a gente ela é muito forte. A gente costuma dizer que conselho é bom, mas o exemplo arrasta. E foi o que a gente resolveu fazer com Sou de Algodão. Falar sobre os atributos, conversar com o consumidor final, demonstrar o que a gente tem de valor agregado, não é só isso. É exemplo, então é de incentivar mesmo o país a consumir a fibra, a valorizar a indústria nacional, que tem uma importância tão grande para a economia brasileira. Então esse é meu recado, que conselho é bom, mas exemplo arrasta. Quando for comprar uma peça, olha se é produzido no Brasil, olha a composição dessa peça, olha se tem algodão brasileiro na peça, porque isso faz muita diferença. Com Faz muita certeza. diferença. Justamente, Silmara. Presidente agora? Pois é, o que a Silmara comentou aqui é muito importante no sentido de informação ao consumidor. Como o Brasil, você comentou, Silmara, que tem uma diversidade muito grande de classes, mas o consumidor é inteligente, ele sabe o que é bom, Sabe? né? Ele sabe o que é bom, mas Que o tem mais qualidade. que tem qualidade. Mas o mais importante hoje da sua fala aqui, que foi enriquecidíssimo para nós, né, entendermos aqui desde o plantio, a colheita e a produção da roupa, né? Isso é, é tão importante todos entenderem como que é o processo, o caminho que é seguido até o consumidor final. Mas o Sou de Algodão já envolveu essas empresas, você falou que só em Goiás são 55, né? 55. Então, a importância desse projeto para o desenvolvimento, a qualidade, produção com, com, com alta qualidade. Mas eu quero só te agradecer a presença e parabenizar a Brapa e a Silmara por trazer essas informações para todos nós aqui hoje. Muito obrigado, Silmara. Eu também agradeço não só a Silmara, mas também o presidente Zé Divino aqui. E a você que nos assistiu, eu quero que você curta, compartilha, né, para que mais pessoas possam ver essa reportagem, essa entrevista maravilhosa que a Silmara só veio enriquecer, tá? Então, até mais um outro podcast. Nós nos vemos um outro podcast, né, presidente? Com mais informações aí para a indústria do vestuário aqui do estado de Goiás.